Oi, pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de ciências de hoje, tá? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre reprodução. Na verdade, a gente vai estudar no decorrer das aulas, né, das outras aulas, sobre reprodução. E hoje a gente vai dar início, né, a esse tema. Quando a gente fala de reprodução, né, a gente tem que saber por que é importante a gente estudar esse processo. Né? Então, a gente sabe que essa reprodução é um mecanismo que os organismos pluricelulares passam, né, a partir de um aumento de complexidade com modificações bastante evidentes. Então, todos os organismos eles crescem, modificam-se, metabolizam, né, realizam ações e em determinado momento do ciclo, de seu ciclo vital, eles realizam o processo de reprodução quando chegam na fase adulta. Nem sempre, tá? Necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser na fase adulta. A gente vai ver mais na frente por quê. Bom, a reprodução, na maioria dos casos, ela vai depender da formação de células, né, reprodutoras, que a gente chama de gametas. E aí da fecundação, ou seja, da fusão, da união desses gametas. Bom, e no caso vai ser um gameta masculino com um gameta feminino. Fora, a gente chama de reprodução externa, ou dentro do organismo, que a gente chama de reprodução interna. E aí, consequentemente, vai formar o zigoto ou a célula ovo. E essa reprodução é importante, por quê? Né? Por que esse processo de reprodução tem que acontecer? Bom, ele é fundamental para a perpetuação da espécie. Né? E aí, uma vez que os seres vivos surgem, apenas a partir de outros seres vivos, a gente sabe na teoria celular, que um ser vivo ele só surge proveniente de outro ser vivo, e isso é a reprodução, tá bom? E aí o conhecimento desse ciclo reprodutivo, ou seja, desse processo de reprodução, ele é de extrema importância, tá? Para a gente desenvolver estratégias que evitem a extinção de determinadas espécies, tá? Principalmente as espécies que são de interesse econômico. E aí eu tenho dois tipos de reprodução. Eu não, né? Os seres vivos, eles têm dois tipos de reprodução, tá? Então, os seres vivos, de forma geral, eles podem se reproduzir de forma assexuada e podem se reproduzir de forma sexuada. Professor, o que é cada um desses? O que é cada uma desse tipo de reprodução? É o que a gente vai começar a estudar agora, tá? Especificamente, hoje, nós vamos estudar sobre reprodução assexuada. E o que é essa reprodução assexuada? Bom, nesse tipo de reprodução, a gente não tem envolvimento de gametas, tá? O que, consequentemente, impede a variabilidade genética. Professor, o que é variabilidade genética? A variabilidade genética, galera, ela é a questão da diferença entre indivíduos da mesma espécie. Nós somos da mesma espécie. Não somos todos homo sapiens. Porém, nós não somos iguais, somos parecidos, mas nós não somos iguais, tá? Os gatos são seres vivos pertencentes à mesma espécie. Eles são parecidos, mas não são iguais, né? Na coloração da pelagem, na coloração do olho. Então, isso é o que a gente chama de variabilidade genética. Na reprodução assexuada, a gente não vai ter esse processo de variabilidade genética. É um tipo de reprodução simples, né, rápida, quando comparada com a sexuada, e gera indivíduos idênticos àqueles que deram origem. É o que a gente chama de clones, tá? Então, os seres vivos que se reproduzem de forma assexuada, eles vão originar indivíduos iguais a eles, ou seja, a gente chama eles de clone, tá bom? E aí, como vocês podem ver na imagem aqui, né, eu trouxe essas duas imagens para vocês verificarem que a gente tem macacos que foram feitos a reprodução, né, e de forma assexuada em laboratório, e aqui eles são iguais, e aqui também, tá bom, gente? Aqui são exemplos de clones que eu trouxe para vocês aí com o avanço da tecnologia, biotecnologia, tá? Ainda não é possível fazer clone humano, é proibido, tá? Bom, e aí a gente tem os tipos de reprodução assexuada. A gente vai começar a falar sobre a divisão binária. Ela também é chamada de bipartição, fissão ou cisparidade. É um modelo de reprodução em que o indivíduo divide-se ao meio, por meio do processo de mitose, e vai dar origem a um descendente idêntico.
tá? É muito comum em bactérias e protozoários. Então, a gente tem aqui nessa imagem a figura de uma bactéria, aqui a gente está tendo cromossoma, que é o mesmo cromossomo, DNA bacteriano, e aí essa célula, ela, quando entrar em processo de divisão, através de sinalizações químicas, ela vai partir, começar a se partir ao meio, né, se dividir, e aí vai ocorrer o que a gente chama de estrangulamento, e ela acaba se separando, formando duas células filhas, iguais, né, a que deu origem a ela. A gente tem o brotamento. O brotamento, ele é caracterizada, essa reprodução é caracterizada a partir do surgimento de brotos, né, na superfície do organismo e formando outro indivíduo. Então, esse broto, ele se destaca e aí ele pode se soltar ou permanecer conectado a um organismo adulto, o que vai ocasionar a formação que a gente chama de colônias, tá bom? Geralmente ocorre em quinidários. Então, aqui a gente tem um indivíduo e quando entra em processo de reprodução, vai nascer esse broto. Esse broto, ele pode se destacar. Como a gente fala de destacar? É sair, se desgrudar desse indivíduo e cair no solo, né? Onde ele se encontra. E aí vai só crescer, tá? Mas ele é idêntico ao que deu origem a ele. Ou então ele pode ficar aqui, se desenvolver, formando uma colônia. Nós temos a esporulação. A esporulação é um processo que, pelo próprio nome já diz, é através de esporos, tá? São células reprodutoras especializadas que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. Professor, o que é um ambiente favorável? É quando a gente tem uma temperatura agradável, a gente tem um pH agradável, tá? Então, a gente tem nutrientes, né? Então, quando esses esporos, eles encontram esses locais que são favoráveis, aí eles germinam, tá bom? São capazes de gerar outro indivíduo. Ela é observada principalmente em fungos, algas e protozoários. E aqui eu trouxe a imagem para vocês, mostrando, né? Aqui é uma estrutura de um fungo, tá? E a gente chama isso aqui de hifas, tá? É o corpo do fungo, tá? Chamado de hifas. Em cima tem essa coisinha circular que a gente chama de cápsula, coníferos, vai depender da espécie de fungo. E eles liberam esses esporos. Quando eles fazem essa liberação de esporo, é o processo de reprodução. Esse esporo vai cair ao solo, não vai cair no solo, né? E aí, em condições favoráveis, germina, ele vai dar origem aos outros indivíduos, outros fungos, tá? A gente tem a fragmentação. A fragmentação é uma formação de um novo indivíduo a partir do fragmento de outro, tá? É comum a gente observar isso em invertebrados, especificamente nas planárias. Então, aqui a gente tem uma planária, tá? Ela é assim mesmo, tá? Parecendo um olhinho trocado, é a característica da planária. E ela vai sofrer esse processo aqui de divisão. E aí a gente vai ter a origem, né, de duas novas planárias, de uma planária, tá, gente? E aí a gente tem a propagação vegetativa. Esse tipo de reprodução, a propagação vegetativa, ela é mais comum em plantas, tá? E aí, como que ela ocorre? Um pedaço do caule ou raiz, ele vai dar origem a outro indivíduo, tá? A gente tem como exemplo a bananeira e a cana-de-açúcar. Então, aqui, vocês podem observar na imagem que a gente está tendo, aqui é um exemplo da planta da cana-de-açúcar, e aqui é o caule. E aqui nessas regiões onde tem, né, onde tem essas setinhas, aqui nessa região, ela tem a capacidade de dar origem a outra planta, tá? A outra planta de cana-de-açúcar, tá? Vai ser a cana-de-açúcar, só que outra, tá certo? E aí, por último, a gente tem a partenogênese. A partenogênese é um tipo de reprodução em que o gameta feminino é capaz de se desenvolver sem precisar de um gameta masculino. Lembra que eu falei para vocês lá no início que a reprodução ela é caracterizada pelo encontro das células sexuais, né? Então, a gente tem a célula sexual masculina, a célula sexual feminina, que se encontram e aí vai ter o processo de reprodução. A partenogênese ela é um caso à parte. Por quê? Porque ela não precisa no caso a fêmea, né? Ela não vai precisar do gameta masculino para ocorrer esse processo.
tá? Ela sozinha, ela é independente, autossuficiente. Ela se autofecunda e aí dá origem, tá, ao seu filho, né? Que a gente pode dizer assim. Geralmente ocorre em peixes, anfíbios e répteis, tá? Aqui no caso a gente está tendo as abelhas também, que é o principal exemplo que a gente tem são as abelhas. E uma curiosidade é que quando a gente tem uma fêmea que se reproduz pelo processo de partenogênese, esse indivíduo que vai nascer sempre vai ser um zangão, tá? Sempre é um macho e ele é fértil. Aqui em cima, galera, tem um processo de reprodução normal, que aí no caso é um tipo de reprodução sexuada que a gente vai estudar só na outra aula. Mas antecipando um pouquinho para vocês, então a gente pode observar que a gente tem a célula masculina, sexual masculina, que é o espermatozoide, a célula sexual feminina, né, que é o óvulo, ocorre um processo de fecundação, o encontro, né, desses espermatozoides e forma o zigoto. E aí esse indivíduo, ele vai poder ser uma operária, né, ou uma rainha. E a partenogênese vai originar o zangão, tá? Bom, gente, era isso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora vamos fazer a atividade, né, pra gente estar colocando em prática os conhecimentos que a gente acabou de estudar, tá bom? Desejo a vocês aí bons estudos e qualquer dúvida podem perguntar.